Agora, diretamente dos nossos estúdios, do Ipu pro mundo todo, mais uma super produção da TVB. De Bate-Papo. Oferecimento Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. E hoje vamos receber aqui no nosso debate-papo uma pessoa que é muito conhecida no esporte, não só fora, como dentro do campo, da quadra, como você preferir. Estamos recebendo aqui o Cleiton, né? E para começar já, quem é o Cleiton fora das quadras, fora do campo? E aí, Rony, queria aqui agradecer primeiramente pelo espaço aberto, dizer para você que é um prazer estar aqui com vocês, fazer parte desse projeto de vocês, um projeto grandioso, que vem para brilhantar nosso município. E o Cleiton é aquela pessoa extrovertida, pai de família dedicado, que valoriza as amizades verdadeiras, procura ser o mais verdadeiro possível, não só com a minha família, mas com meus amigos. Então, você sabe disso, você me conhece bem, você sabe que a gente tem um carinho um pelo outro verdadeiro, isso não é de hoje, não só por você, mas pela sua família. Então, o Cleiton é isso, sinceridade, verdade e trabalho. Trouxe aqui um companheiro, né, com ele. Rapaz, o Gabriel Rua vamos dizer que seja uma das nossas relíquias, né? Juntamente com vários outros. Temos Gabriel, referência, o Wendel, né? Inclusive já esteve aqui. São as nossas promessas, como tantos outros, Juan Miguel, Pedro Arthur, João Lucas. E se eu for citar aqui o nome de todos do projeto, todos, a maioria alunos do Patronato Souza Carvalho, a gente vai passar um bom tempo falando. Então aqui, o Gabriel, hoje é uma das referências do nosso esporte, né? Na idade de 11 anos. E a gente espera que ele continue dando seguimento ao sonho dele, que é ser atleta. A gente sabe que é muito difícil, mas... Tem um olhar diferente, né? Sim, sempre. A gente, não só por ele, mas por tudo. Mas, tipo, a gente vê que ele todo diamante ele tem que ser lapidado. E vai chegar um momento que o Cleiton não vai ter mais estrutura para lapidar ele. Então, ele vai ter que se deslocar, se Deus quiser, ir para uma equipe, não até do Ceará ou fora, porque, na verdade, é um talento. Como ele e tantos outros, que eu volto a frisar que nosso município, graças a Deus, ele está recheado de grandes talentos. A gente espera que tenha o foco. Eu sempre falo para ele, é um menino focado, é um menino que é dedicado no colégio, as notas maravilhosas, então tem tudo para dar certo. E a gente sabe, né, da dificuldade que é de chegar a um nível profissional. Hoje, talvez nem tanto, né? Tenha mais facilidade, até por conta aqui de ter, por exemplo, KTUs, tem Sobral participando de alguma categoria, né? Mas a gente quer ver chegar mais longe, né? Não só aqui. E é complicado para a gente dizer, porque às vezes tem um talento, como você disse, que não é só a parte do talento, né? Tem muito mais coisa envolvida, que às vezes vem outro que nem tem aquele talento todo e chega lá no... Aí é onde a gente entra, Rony, é onde a gente entra na formação da dedicação. Você tem que ter foco. Eu sempre falo, para você conseguir algo, você tem que abrir mão de algo.
Então, você tem que ter o foco. O que é que você quer ser na vida? Eu quero ser médico. Então, estude. Vá comer livro. Quero ser jogador de futebol. Eu sempre falo essa história e vou contar para você que na idade de 12 anos, quando tinha os rachinhas, né, no corte, que havia o bairro do Coração, onde eu nasci e me criei, eu, na hora de tirar o time, vamos tirar o time, campinho pequeno, e todo mundo tirou, o Cleiton era o último. Então, assim, eu fiquei vendo um atleta do seu tempo, mais do tempo do seu pai, o Paulo Sérgio, que era a nossa referência no bairro, né? E eu sempre dizia, eu quero jogar igual o Paulo. Para isso eu vi o Paulo Sérgio não beber, o Paulo Sérgio não fumar, o Paulo Sérgio se cuidava. E eu comecei a correr, trabalhar, treinando e levando o nome de doido. O Cleiton tá ficando doido, o Cleiton é isso. Isso na idade de... Na verdade, eu assumi que queria ser jogador com 12 para 13 anos. Então foi assim que começou, né, a sua relação com o futebol. Com o futebol, né? Porque na verdade eu não tinha muito coragem de trabalhar, não. Né? E o mais fácil para mim era jogar futebol. O que era que eu tinha que fazer? Eu tinha que treinar. Então todo mundo sentava comigo e falava, vai treinar e tal e tal. E eu comecei a treinar. E na idade de 16 anos de idade eu era titular na seleção do nosso município, onde foi o maior orgulho na minha vida. Eu até posso falar para você que tem mais orgulho de dizer isso do que tu dizer que tu vestiu a camisa do Fortaleza 100%. Acho que meu objetivo não era ser jogador do Fortaleza, meu objetivo era jogar na nossa seleção do município, onde muitos hoje têm essa oportunidade e faz como qualquer, então não pode ser assim. E como foi sua passagem lá no Fortaleza, Cleiton? No ano de 96 a gente fez uma final, 94, tô mentindo. 94 a gente fez uma final aqui, onde eu me destaquei e comecei a jogar. Aí comecei a sair para fora e o olheiro do Ceará me enviou aqui, eu e o Clodoaldo. Aí levou a gente, nós dois, para fazer um teste no Ceará. Só chegando lá, os caras não deram a oportunidade da gente treinar. Aí o Clodoaldo, como o pai dele trabalhava lá, foi junto do pai dele e eu fiquei na casa da tia do Zé Valdo, né? Que Deus o tenha no bom lugar. Aí, no outro dia, o tio dele falou assim, saiu lá, vai ter um primeiro no Fortaleza e tal. Aí ele disse, você quer ir, meu filho? Eu disse, quero. O mais interessante, mano, foi minha forma de concentração. Eu chegando lá, eu sentei, né? Primeiro procurei o Neném Ipu, o Expedito, que estava na época no Fortaleza. E o Neném Ipu, quero aqui deixar aqui o meu carinho, o meu respeito por ele. Foi uma das pessoas que me deu a mão, ele, o Expedito, certo? O Neném falou com o treinador para me treinar, mas que eu não ia jogar futebol, eu tinha ido para trabalhar. E fui para treinar com eles. Eles perguntaram para mim, pô, tu joga de quê? Jogo de zagueiro, mas faço lateral, faço volante. É mesmo? Pois vem pra esse time aqui. Aí já botou de cara. Aí eu fiquei lá, botei o colete e fiquei imaginando, pô, eu jogo no Ipu sábado, ou jogar aqui, Olha pra tu ver o pensamento, né? Então, pra mim, o Ipu sábado era mais do que Fortaleza, mais do que tudo. Então, eu jogava contra o Peça, um dos maiores atacantes de todos os tempos, contra o Guinguim, contra o Popó, o Paulo Rossi, João de Deus. E no chão ruim, né? No chão duro. E aqui, nessa grama, então não tem visto de ir. E, na verdade, eu treinei 10 minutos, onde ele me indicou, eu fiz logo amizade, né, com um amigo meu, que até hoje a gente tem um carinho muito grande, que é o Márcio, meio esquerdo, jogou meio esquerdo de Fortaleza. E ele disse pra mim, Cleiton, se tu marcar o João, ele te pega na hora. O João é o melhor atacante. E eu fui marcar o João, cara, e quando terminou com 10 minutos, os caras me tiraram, eu falei, rapidinho, eu fui no furado, que é o João ruim. Então, assim, eu marcar um Peça, marcar tantos outros jogadores bons no Ipu, então para marcar o João para mim foi muito fácil. E na verdade ele não mentiu, ele falou a verdade. Foi nesse mesmo dia, eu já fui treinar no time de cima,
E no mesmo dia eu já vim em casa, já essa papelada pro Pastan, treinei uma vez. E os caras já me levaram, já ficaram. E com 3 meses que eu estava lá, já comecei a treinar no profissional. A gente chama agregado ao profissional. Já estava agregado, treinando e tal. Mas tive o apoio dessas pessoas que eu falei para você. Então, o seu principal incentivo, né, foram essas pessoas quando você foi para lá, né? Na verdade, foi o meu ponto de apoio, né? Porque o neném era profissional, expedito profissional, então assim, talvez se eu tivesse chegado até a seleção brasileira, eu não esqueceria, como eu não esqueci até hoje, né? Pelo que ele fez, eles fizeram por mim, não só por mim, mas pelo Clodoaldo. Tanto é que a gente até falava, se um dia a gente estourar, a gente vai sempre dar moral ao Expedito e o Clodoaldo, o Expedito e o Neném, porque são as pessoas que deram a mão pra gente. E muita gente acha que, quando eu falo que eu vim buscar o Clodoaldo, levei o Clodoaldo, que o Clodoaldo nos podcasts fala que quem levou ele foi o Expedito, né? Foi uma coisa combinada nossa. E ele sabe disso, todos sabem, mas eu nunca fiz isso para me engrandecer. Né? Clodoaldo foi o que foi por mérito dele, por trabalho dele. E hoje ele honra o Expedito porque o Expedito foi o cara que deu apoio, deu segurança pra gente lá, e isso é mais gratificante do que tudo. E assim, naquela época a gente pode ver que, se for comparar com hoje, tinha muito mais destaque, né? Muito mais jogadores com potencial assim de jogar qualquer time profissional aí do que hoje, né? Se a gente for pesar na balança, né? Na verdade, Rony, eu sempre falo assim, cada qual no seu tempo. Eu fui bom no meu tempo, o Gabriel vai ser bom no tempo dele, você foi bom no seu tempo, está sendo bom no seu tempo. E existe essa comparação. Às vezes até tem pessoas que, Cleto, ele sempre me compara eu com o Zequinha do Olavo. Não sei se você conheceu. Mas foi um dos grandes jogadores do Itu, que não existe comparação. Então o Zequinha foi um grande jogador, um craque, muito, muito bom jogador. E eu fiz o que eu deveria fazer na minha época. Então cada qual na sua época, né? Mas talentos, a gente sabe que hoje está bem escasso. Você sabe disso, você convive no meio do futebol, você sabe disso. Então ter um talento desse, como o Gabriel, desse como o Wendel, como tantos outros que estão surgindo aí, a gente tem que ter o máximo de cuidado para que eles não percam foco e saiam do objetivo. Não só assim, se a gente for pegar a nível local, regional, já fica muito limitado, mas se a gente for pegar a nível mundial mesmo, já não tem tanto talento como, por exemplo, vamos supor uma seleção de 2006, de 2002, né, seleção do Brasil, que tinha vários craques, né? Não era só ali, por exemplo, vamos supor, o Neymar, né? Que é o principal destaque, né? Vinícius Júnior, não tem comparação, né? Então, cada vez menos vai surgindo mais jogadores assim, diferenciados mesmo, talentosos, né? Porque o futebol hoje, tá acontecendo no futebol uma coisa que eu não acho legal. Não sei se você concorda comigo. Acho que pro futebol não tem tamanho, não tem altura. Se você tiver talento, ele vai te deixar a altura que você quer que ele seja. E hoje o pessoal está muito preocupado com o tamanho do atleta, já pensando em vender. Se esse atleta for um Maradona, meu amigo, ou um Romário, se for tanto o Zico, tantos outros que não tinham tamanho de jogador e foram os maiores do mundo. Então o futebol não tem que ser por tamanho, por força, tem que ser por qualidade, por mérito, por talento, né? Então tem muito talento desperdiçado. E também, Cleiton, uma coisa que eu vejo é que cada vez mais, por exemplo, você vai ali num time profissional, você pode até falar com mais prioridade, né, sobre isso. Não dá liberdade tanto, por exemplo, o cara é diferenciado, passa ali com 1-2, né? Às vezes, né, é um menino que o que ele quer fazer é isso, né? É driblar. Às vezes o futebol não está proporcionando isso. Você dá um chapéu, hoje em dia, às vezes o árbitro dá um amarelo ali em algum jogo. Já vi isso muito acontecer, né? Então, às vezes está faltando essa liberdade também, né? Está se preocupando muito com a parte tática, muito com isso, né?
É por isso que eu falo, às vezes muita gente briga com o Gabriel, briga com o Wendel. Eu falo o Gabriel sempre, vou citar sempre o Gabriel e o Wendel, porque os dois treinavam comigo no patronato. Esse treino é aluno do patronato, o Wendel treinava até ano passado comigo no patronato. Então, assim, eu nunca proibi, porque são agora que eles têm que aprimorar o que eles têm de melhor. Sim. Certo? É agora que eles têm que adquirir a confiança que eles vão precisar no futuro. Então, temos que trabalhar esse menino não para hoje. Hoje ele ganhou tudo, mas nem sempre a criança que ganha tudo, no futuro ele ganha tudo. Você sabe que o futebol, ele te dá hoje você tem, amanhã você não tem. A gente vê muito talento desperdiçado, se desvia pela pressão, às vezes o pai quer ser mais, quer que o filho seja mais jogador do que ele. Então deixa o filho vivenciar o momento, deixa o filho adquirir o momento que ele quer de verdade. Então deixa de ser criança, na verdade. E no patronato, o Gabriel sabe, quando eu vejo que ele está exagerando, que eu dou uma chamadinha, porque não pode perder a rédea não, porque... E assim, como foi que iniciou, né, esse seu trabalho, não só na questão dos projetos, né? Projetos que com certeza você participa, mas também treinador mesmo amador, treinador da seleção. Como foi que deu início? Como foi que você começou? Agora eu quero começar a treinar. Cara, falar isso pra você, Rony, é meio complicado, cara. Eu nem sei, na verdade, não sei nem te falar. Surgiu um convite, né? Acho que o primeiro convite que surgiu foi Brasil 2 Riachos, Hilton Belém. Não, tô mentindo. Eu critiquei a seleção do Itu, Master, né? Na época a gente ia todo dia pra secretaria e eu fiz uma crítica. Aí o Hélio Lopes pegou e falou assim, era meu treinador da seleção principal, criticar todo mundo quer, mas tomar conta ninguém quer. Eu digo, se me der 100% de moral lá, quem manda sou eu vou. Tu vai mesmo? Vou. Pois pronto. Ele era o secretário de esporte na época, né? Aí ele anunciou, vai anunciar na rádio hoje. Eu falei, pode anunciar. Ele anunciou, novo treinador da seleção do Itu, e tal. Meu primeiro jogo, lembro, como se fosse hoje, não vou esquecer nunca. Nós jogando na Independência e o Hélio Lopes só vim gritando lá dentro do campo, né? E estava com uns 5 minutos, 6 minutos. Aí eu disse, ei, vai jogar, deixa ele jogar. E ele falando, eu falei assim, Marcelo, que é o técnico lá do corte, aquece. Aquece? Espera que você... Vamos levantar a placa, o Hélio logo saiu. Tirei o Hélio. Aí voltei o Aquiles, que estava na lateral direita, voltei o Aquiles para volante, no lugar do Hélio, e botei o Marcelo na lateral direita. E ganhamos o jogo de 3-0. Ele saiu puto da vida. Mas ele não podia dizer nada, que ele que me deu moral. Então foi daí que surgiu essa oportunidade de ser treinador. Aí depois, bem uns anos depois, que eu fui dando uma parada de jogar, aí o Hilton Belém me convidou. E até hoje eu estou lá incluindo lá no Brasil 2 Riachos. Também treinei o Boca Juniors, acho que a gente foi campeão nas 3 competições do Boca. Fui também lá para nosso lugarzinho, na Serrinha. Lá, mas infelizmente, falando da Serra, existe uma rivalidade muito grande. Talvez se todo mundo lá se unisse, a Baixa Larga tivesse só uma equipe, daria uma grande equipe, você sabe disso. Eu sempre falo lá, porque se quiser ser campeão de alguma coisa hoje, só dá um time. Sim. Só dá um time, um time bom, né? Porque na verdade você pega ali o Terreirão, Morada Nova, pega o Serrano e pega o Londrina. Numa localidade praticamente só. Se você pegar os 3 e juntar, e o pessoal ter consciência dos que tem condição de jogar, os que não tem, vamos ajudar. Então daria um Serrano de antigamente. Um Serrano de antigamente, da época do meu pai, ele chegava e não fazia o vergonha aqui. Então é só questão de não sei nem dizer, questão de
Aceitar mesmo, né? A aceitação de cada um, né? Se passar os 3 donos de time ali, ó. Então, nós 3 vamos pegar a diretoria. Então vamos fazer assim. Esse campeonato, quem é que vai disputar? O Londrina. Então vai todo mundo pro Londrina. O próximo que vem, quem é que vai disputar? O Serrano. E o próximo que vem é o Morado Novo. E o Ipuense é o Baixa Larga. A questão é que ninguém quer abrir mão, né? Ninguém quer abrir mão. Como se estivesse perdendo dinheiro, né? Uma coisa assim. Então foi mais ou menos assim, Rony. Aí, graças a Deus, cara, veio aí, tive na gestão passada aí, o Sérgio, 12 anos aí na frente da seleção do município. E muito êxito, graças a Deus. Todas as seleções do nosso comando, a gente chegou às finais da competição, isso é muito gratificante. Mas o trabalho não é meu, o trabalho dos atletas, a gente faz um trabalho de conscientização para que eles possam desenvolver o melhor deles e se dedicar ao máximo, né? É o que a gente faz e vem dando certo. E a gente sabe, né, do potencial, mesmo que eu falei, né, a questão se for comparar com antigamente, mas hoje o Ipu é muito servido de vários jogadores que são muito bons, né? Tanto que se a gente for pegar aqui na região, qualquer jogador está jogando daqui do Ipu, está reforçando algum time de outra cidade em algum campeonato. Na verdade, Rony, agora dia 5 inicia uma Copa, não sei se você conhece, a Copa Iracema, que é lá em Ubajara, lá na Jaburuna, né? Ubajara, Jaburuna, distrito, onde é um dos maiores campeonatos que eu tive o prazer de fazer parte, de quando jogava e hoje, como técnico. A gente esteve lá à frente da equipe local, né? Que é o Noroeste, time que a gente aprendeu a gostar, aprendeu a admirar, a gente já tinha um carinho já por algumas pessoas que a gente conhecia, como o Benek, um dos grandes centroavantes da região, e o Zé Augusto, né? Que é o dono do Noroeste, que eu tive o prazer de jogar contra ele em São Benedito. E eles me fizeram um convite já através da seleção do Ipu. Eu assumi o Norusca, né? E nas 3 primeiras edições, o Norusca, dono da casa, não conseguiu ganhar um jogo, né? E aí eles fizeram um projeto, uma diretoria, uma organização, na verdade, são muito organizados. Eles trabalham muito com marketing. Muito. E tem o Pedro, que é o cara da frente, é o escudo, né? O Pedro é o que direciona tudo. E eles vieram até o Ipu e me convidaram para mim ficar à frente do Noroeste. Aí o primeiro ano a gente não foi feliz, não. A gente perdemos a final, olha aí, nos pênaltis, né? E já no passado a gente já conseguiu o título. E esse ano, domingo agora, dia 5, a gente já está subindo a serra para mais início de competição. Mas é uma competição muito difícil, porque é muitos jogadores profissionais. Nível alto, né? Muito alto, muito alto. Então, assim, para ser feito num distrito, não pode comparar. É muito melhor do que muitos campeonatos de município. Eles, na verdade, vamos dizer que eles bagunçam na organização, eles são muito organizados. E isso é gratificante. Queria aqui até agradecer aqui ao Pedro, ao Zé Augusto, a toda a família, né? A todo mundo aí da Jaburuna, pelo carinho, pelo respeito e pela confiança, né? Da gente estar à frente da equipe local e a gente sempre buscar o melhor para a equipe, o melhor do Norusca. E Cleiton, durante esse período, né, da sua carreira, tem alguma coisa que você não realizou, que você ainda quer realizar no esporte? Cara, Rony, acho que tudo que eu fiz, tudo que aconteceu comigo no esporte, só aconteceu o que Deus tinha para mim. Eu sempre falo isso. Né? Nada mais, nada menos. Não foi isso. Não quero ser mais do que ninguém, não quero ser maior do que ninguém. Eu quero só que Deus me dê saúde e oportunidade para me ver o Gabriel, para me ver o Wendel, para me ver o Juan Miguel, para me ver essa garotada que treinam comigo aí, se destacando um dia no futuro, né? Isso não tem coisa melhor no mundo. E a gente sabe que a gente teve um pouco de contribuição. É o que motiva, né? Com esse seu trabalho, né? Muito, muito. A gente vem trabalhando no dia a dia com esses meninos aí. A gente sabe que o conhecimento não é muito, mas o pouco que a gente tem desvia eles de muitas coisas ruins
E isso no futebol, não é bom não, é maravilhoso. Tá entendendo? Então, se eu posso chegar para você com a autoridade e dizer, Rony, dessa forma não dá. Para você chegar aqui no profissional, você tem que fazer esse trajeto. Então, por que tu está te falando isso? Porque o Preto vivenciou o momento. Tá entendendo? Então, acho que não, eu só ganhei e só recebi o que Deus tinha para mim, então sou feliz. Acho que o que faltou foi jogar no futebol. Eu fui todo mundo. Como é, Gabriel, trabalhar com o Cleito, dia a dia? Muito bom, ele tem um trabalho muito organizado e nunca perdeu o foco. Continuar trabalhando e pronto, chegar lá. Te dá uns carão assim no... Pode falar, né? Cara, é isso que eu falo. Então, o Clodoaldo, eu quero dizer para você que eu tive o prazer de ser o descobridor do Clodoaldo. Mas nunca fui da minha pessoa ajudar alguém e querer algo em troca. Nunca. Tive o prazer de levar alguns jogadores daqui do profissional. Coloquei um velho do meu, acho que é seu amigo particular, o Israel, do Riacho, do Higiene, um profissional. E ele, cidadão, meu amigo particular, tem um carinho muito grande por ele, pela família. E ele jogou no Crateus, e eu sempre falo que o trabalho ele te dá o retorno. Ele passou o campeonato quase todo, nem no banco ia. E eu falando para ele, faz o treinador te ver. Como é que ele vai me ver? Terminou o treino coletivo, você vai correr. Vai correr. Ei, negão, estou fazendo o que você me mandou. E aí? Nada. Continua. Uma hora dá certo. Quando o velho já estava desanimado, e eu também já estava, só faltava 8 jogos para terminar a competição, ele ligou para mim e disse, negão, tu vai no Oidaguinha sábado. Sábado. Eu quero falar contigo lá. Eu falei, beleza, tá bom. Eu vou pedir toque hoje. Quando for terminar, eu pego o carro e vou. Tá bom. Aí quando foi meio dia e meio, mais ou menos, ele me ligou, ele não, nem deu certo, cara. Porque ele me relacionou. Eu falei, então foi certo, cara. Deu certo. Então, ele vai assistir isso aqui, ele sabe que eu não estou mentindo. E eu disse, boa sorte, agora vem o retorno, né? Porque tudo que tu faz, o trabalho, seja o trabalho, Deus vai te dar o retorno. Seja verdadeiro, que Deus vai te dar o retorno. E ele estava no banco, o Crateus ganha de 1-0, o Crateus tinha que ganhar para permanecer na primeira. E já aos 40 minutos, 38 minutos, 40 minutos, o treinador chamou o zagueiro. Já tinha metido 2 substituições, só podia 3. Aí meteu o zagueiro para fechar a casinha, né? Aí na hora que o zagueiro chega lá para ser substituído, quando tu vê como é as coisas, o Crateus deu um gol. Aí o treinador se aperreou, olhou, só tinha no banco de atacante e ele. Amor, ele. E ele, vem, não aquece não, vem. Aí ele disse que o treinador olhou para ele e disse, pega e leva para cima. Aí ele disse que entrou, aí os caras foram virar uma bola. Quando foi virar a bola, ele antecipou e ganhou dos caras e deu um tapa para dentro da área. Aí o cara fez a falta, o goleiro fez a falta, pênalti. Aí o cara bateu, 2-1. Aí começaram lá o tanto de bola. Tomaram lá e meteram nele, ele doou dos caras, o goleiro saiu e deu um tapa por cima. Ele, 3-1. Em 2 jogos, né? Em 2 jogos. Então, em 5 minutos que ele entrou, Deus deu retorno a ele. Sim. Certo? E nessa brincadeira, ele foi o jogador revelação do Campeonato Cearense. E desse campeonato, revelação, ele foi pro Horizonte. O Horizonte era uma das forças que tinha na época. Então, de R$800 que ele ganhava no Crateus, ele foi pagando 2.500. Ganhou bastante, né? E ganhou um dinheiro para assinar o contrato, que era a luva, né?
Quando ele chegou pra gente buscar as coisas, ele passou lá em casa. Aí disse assim, ei, negão, bora ali trocar tua moto. Trocar minha moto? Sim. Aí abriu a mochila, um pacote de dinheiro. Eu disse, pega esse dinheiro aqui e já termina na casa da sua mãe, ajudar ela. E até hoje a gente tem um carinho muito grande por muito, um respeito que a gente tem. E é o que eu falo, o que eu faço por esse aqui ou por outro. Não é pensando no retorno, é pensando em ver um jogador do Ipu se destacar. Né? Então, isso para mim não tem nada que pague, é gratificante. Eu sempre falo, né, que tem muito jogador bom no Ipu, né? Mas ele eu acho assim, fora da curva, então. Eu acho ele muito diferenciado. O velho? Sim. O velho porque é um jogador, vamos dizer assim, é um profissional peladeiro. Eu acho Ele não sabe dar migué, pô. Ele não sabe dar migué, que é impressionante. Por isso que ele só vive machucado. Ele entrou no campo, ele se doou muito. Então, assim, quando ele entra em campo, ele pensa em, se eu não puder correr, eu não vou. Então, ele vai para... E muitos não vai. Hoje, o melhor atacante disparado na região, em termos de nome, é o Gordo. Mas o Gordo está começando a ficar cansado. E eu já disse para ele. Eu falo, irmão, para vocês que são mais novos, eu mais jovem, eu só falo pro Gordo. Eu chamei o Gordo e disse, pensa um valor e só faz 3 jogos por semana. Não faça mais do que 3 jogos. Ou 2. Aí você faz 5, no quinto você não joga. Você não tá nem mexendo as pernas, né? Perfeito. É o que eu disse pra ele. Não tô momento você vai jogar, você quer jogar até 40 anos, quer jogar até 40 anos, então você tem que fazer isso. Senão, ele não vai a 35 anos. Porque ele não tem musculatura que vai aguentar. Verdade. E é um baita jogador. Tem um meu carinho grande, porque é influência. Ele honra a camisa do nosso município, ele se sente feliz vestindo a camisa do município, então ele tem o meu respeito. Mas é isso que eu tô falando pra ele, ele tem que ter essa consciência. E assim, né, um cara que tem muita força física, né, mas se você vai ali, como eu tô dizendo, vai 4, 5 jogo na semana, né, você não rende o que é pra render, né, aí acaba se queimando, né, como a gente diz. Eu sempre falo, se eu for comprar um remédio, e o remédio for R$1.000 e ele servir, ele não foi caro. Mas se eu paguei R$1 e ele não prestou, ele foi caro. Eu perdi R$1. Então, tem que fazer a mesma coisa. Se o cara cobrar, eu vou só na amizade, eu vou cobrar R$100 e não corre, R$100 sai caro, muito caro. Mas agora, se você correr, você tem um retorno. Eu era menino, eu estava no bacharelado, convido para o Antônio Diogo. Cara, era tanta gente para me ver, nessa bacharelada, que eu disse, rapaz, eu sou tão importante assim, né? Mas assim, quando terminou, era todo mundo joga demais, é um monstro. Então, é gratificante você ser elogiado. Agora, o Rony, eu vou te contar aqui uma coisa. O Zé Valdo foi um dos meus parceiros de viajar muito junto para jogar. E por eu ser mais conhecido do que ele, eu sempre levava ele, né? Tá escutando, né? Sempre, tirando nas costas, por isso que eu tô com dor nas costas. E eu chegava nos caras e dizia assim, tem um medo no Ipu que é bom. Fera. Aí os caras diziam, e quanto é que ele vem? O mesmo que você me dá, você dá ele. Fica muito caro. Eu digo, depois se não jogar, você não paga nem eu, nem ele. Olha aí, não tem quem diga isso não, Rony. Era. Ele, o Zé, pode ter certeza, se fosse aqui, se fosse ao vivo, ele estaria aqui, já estava escrevendo. Chegava e dizia, se não jogar nada, vou trazer, se não jogar, você não paga nem eu, nem ele. Esse cara é mesmo, se não jogar, é desse jeito. Chegava para ele e dizia, Zé Valdo, falei pros caras, se não jogar, não é para pagar nem eu, nem tu. Aí ele dizia só assim, negão, ele mete a bola em mim. Aí pronto, tá resolvido. Qual jogador no Ipu que diz isso? Não, no Ipu não, na região que diz isso. Se eu não resolver isso, Eu levei ele para Sobral, né? Vamos para Sobral. Chegou lá, o técnico botou ele no banco, final do técnico, treinou o Guarani.
Quando terminou o primeiro tempo, eu quebrei o pau no vestiário. Eu disse, vocês trouxeram o cara pra botar o cara no banco? Nós perdemos de 2-0. 2 bolas para os caras, tum. Aí, tem uma zoada danada lá e bota o homem. Depois bota o homem. Aí o homem pegou, entrou e empatou o jogo. Resolveu. Os caras, rapaz, aí o final do técnico foi até mandado embora do time. O time, na época, era conhecido como Real Caiçara, que hoje é o Sobral City. Os caras, um grupo de empresários lá, que os caras, pra ter a ideia, eles pagavam um táxi pra gente buscar nós e a gente deixar. Será assim que era marrom mesmo, jogador? Então tem que poder ser. A gente já falou aí de futebol, né? Quanto que a gente tem uma grande quantidade de jogadores que são muito bons. Mas o que você acha que falta pro futebol local da gente aqui, né? Crescer mais? Ô Rony, cara, eu tô muito feliz. Eu já era feliz já com o apoio que a gente tinha. Hoje eu tô muito feliz. Muito feliz porque o Lindbergh chegou aí, com a prefeita Milena, e tá aí hoje, jogando Copa do Brasil. Cara, e pra quem é ipuense, muita gente vê pelo lado ruim. Que eu vejo o lado ruim, que eu falo é a política. Então, se você é ipuense, torça. Vai lá no ginásio. É R$5, pague os R$5. Não, ajuda na cidade, né? Sim, Rony. Mas aí eu não vou, eu vou torcer que perca, eu não vou lá ajudar. Aí, Rony, é ipuense? Não. Eu também concordo com você nessa parte, né? Porque assim, não vai estar lá o nome do político, X contra tal time, né? Não vai estar o nome do Ipu, né? E o que mais me impressiona, eu já vi isso aqui dito por alguns que gostam de futebol. Rapaz, o meu sonho é que viesse um político que goste do esporte. E nós temos hoje, pô. Nós temos. Aí os caras dizem assim, mas ele tá dando mais visão pro salão do que pro campo. Eu falo pro campo. Como é que a gente obriga o Lindbergh a ajudar nós aqui no campo? Como é que nós obrigamos o Lindbergh a ajeitar aqui, a Milena a ajeitar aqui no campo? Dando resultado. O Lindbergh não, a Milena. Dando resultado. Mostrando para ela que a gente quer. Porque se a gente não quiser, meu irmão, aí não tem como, fica fácil. É menos dor de cabeça para o político. Então nós temos que valorizar o que a gente quer. E como é que você cobra? Dando retorno, dê retorno. Se você der retorno, você pode cobrar. Então a gente está trabalhando a cabeça dos meninos para que nós, nesse intermunicipal, a gente venha fazer uma boa competição e que a gente, na verdade, obrigue a nossa prefeita a ajeitar o nosso estádio, nossa praça de esporte. Eu acredito assim que não só a gente, você tem os seus gostos, né? Eu tenho o meu, sim. Mas eu, por exemplo, o futebol de campo, para mim, se for comparar com salão, tem nem comparação, né? Então, acho que o meu sonho mesmo, não só como atleta, né, ipuense, mas como ipuense, é ver o Ipu disputando uma divisão, né, no futebol. Ô Rony, deixa eu te falar. Cara, eu fui conversando uma vez com o Lindbergh, ele me perguntou o que é que eu achava. E eu vou te dizer aqui uma coisa, de coração. O Ipu não tem estrutura para manter um time na terceira divisão. Não teria. Se a população se reunisse e ajudasse. Não pode cobrar ingresso. Mas vai ter uma caixinha, vai ter umas urnas espalhadas no centro da cidade, todo mundo passa, bota 10, bota 20, bota 50, e ali todo mundo ajudando isso por semana. Porque se for só para a prefeitura, todos os municípios que entraram no Campeonato Cearense, campo, não aguentou. Nós já entramos, você sabe que a gente já entrou, né? Não sabia não. A gente já entrou, e tu já entrou na época do Torrinho. Então os meninos passaram aí
um bom tempo aí sem receber. E na época, o jogador mais caro que tinha era o Zé Walter, que era R$200, João de Deus 200 e o da Silva 200. E eu jogava um campeonato amador, os caras me pagavam 300 por jogo, os caras ganhavam 200 por mês. E eu jogava no São Benedito, na segunda divisão, desci pra cá e de R$500 pra ficar em casa, né? E eles não me deram, porque era caro. E eu acabei indo pra Quiterianópolis, perto de Tauá, jogar o campeonato local, onde eles me pagavam R$300 por jogo. E saía entre 4 jogos por mês, saía em torno de R$1.200, que era o que eu ganhava no São Benedito na época. Tá entendendo? Então, tipo, querer, eu também queria. E mesmo que você quer, eu quero, nós somos esportistas, nós somos influencers, a gente quer sempre o melhor. Mas, assim, na verdade, o futsal, ele vem só para abrilhantar o nosso esporte. Porque, na verdade, é assim, é o que eu falo, os meninos sempre falavam, nós temos aqui uma base boa. Nós temos, mas não para cearense. Você está vendo aí. Sim. E o pensamento aí do pessoal aí, que está à frente aí, o pensamento é grande. De ganhar mesmo, né? Sim, colocar para colocar, não. Não, eles não botaram para participar, botaram para chegar. Então, assim, o IPU está muito bem servido, né? O professor Ramon trouxe logo um dos melhores do Ceará, se não o melhor técnico do futebol cearense, do futsal. E o trabalho está sendo feito. E a gente espera que nós, de esportistas e influencers, venha a fazer com que o nosso campo melhore. Mas, para a terceira divisão, eu acho muito difícil. Você está entendendo? Você está vendo a minha preocupação, o que eu poderia muito bem, vamos dizer para você aqui, que eu fosse, não pensasse no município, eu quero saber do futebol. Mas só que o IPU não se resume em futebol, se resume em saúde, educação, saneamento básico e tantos outros. Tem coisa mais importante, né? Sim, tem muita. Acho que futebol, para muitos é profissão, para outros é lazer e a saúde é prioridade. A educação é prioridade. Se a gente fosse pegar aí, no mínimo aí 25 atletas, né? Sim. Em 25 atletas, teria que... O cearense? São 35. 35, né? Aí você coloca aí todo mundo, pelo menos com algum pagamento, porque não tem como. Você tirar uma pessoa do seu trabalho, né? Que a maioria trabalha, para não dar, né? Ô Rony, o que eu quero dizer para você, ou você é jogador profissional, ou você é balconista. Os dois você não consegue. Então, por visto aí, um time que veio aqui agora... Não, de Alagoas, viu? Foi. Bom, perderam de 14-0. Então, os caras não tinham o mesmo trabalho que tinham aqui. Os caras tudo era trabalhador. Só ia só fazer aquele treininho e vinha, né? E vieram, pegaram 14. Porque o IPU tirou o pé. Aí isso que eu tô te dizendo. Ou tu faz um trabalho feito. Tem que ser uma dedicação total, né? Sim. O Rony tem que sair da loja dele para jogar. Quer jogar, Rony? Quero. Aí sair da loja, não, então fica na loja. Ou a loja ou o esporte. Então você tem que ter cabeça, porque, tipo, existe um momento no futebol chamado concentração. Então a maioria dos clubes, eles concentram um dia antes. Essa concentração é para você manter o foco no jogo de amanhã. Você dorme hoje, todo mundo junto, bate papo, resenha, que é para você começar a assimilar o que você vai fazer na partida do jogo, né? Então tem todo esse aparato aí. Tá aqui um bate-bola rápido. Um atleta que você admira muito. Profissional, amador? Pode ser. Você pode escolher. Pois pronto, eu vou no amador Paulo Sérgio do Corte. Um time do coração. Flamengo. Um conselho para quem quer crescer no esporte. Humildade certa. Disciplina ou talento? O que pesa mais? Disciplina. Você tem que ter disciplina. Porque o cara que tem disciplina, ele passa por muitos que tem talento.
Verdade. Você tem que ter a disciplina. Um indisciplinado com talento, né? Não chega a lugar nenhum. Ele no meio do caminho se perde. Verdade. Então tem a disciplina. O atleta tem que escutar. Ele tem que escutar mais e falar menos. Porque tudo que você escutar do Rony, o Rony tem 20 anos a mais do que você, de estrada. Então ele tem algo de diferente para te falar. Então a disciplina. Faça assim, vou fazer, porque se ele está falando, ele tem algo de experiência para te passar. Então eu vejo que a disciplina é tudo no esporte. Para você, Gabriel, como é que é? Aí já como se fosse nos holofotes, né, Cleiton? Eu até brinquei, mano. Você sabe que o podcast é mais descontração, sim, você sim. ficar à vontade e tal. E às vezes muita gente fica tenso e tal. E a gente vem para um bate-papo que seja bem descontraído. Meu Deus, eu vou levar ele comigo. Como é, Gabriel? Isso é uma promessa, né, da nossa cidade, do nosso estado mesmo. Como é que tu lida com os elogios, né? Porque agora é mais elogio, né, Cleiton? Cobrança é muito pouca, mais elogio. Muito bom, né? É melhor ser elogiado do que ser reclamado. Não é melhor. Para os elogios continuar, tem que ter trabalho, né? Trabalho, sempre foco. Verdade. Luiz Cleiton, prazer, viu, receber você aqui. Muito bom. A gente comentar, né, do nosso esporte, que, como você disse, esse olhar que está tendo hoje para o futsal. A gente espera também que tenha ele pro campo, porque a gente sabe que muita gente gosta do campo. Não, o Ipu em si, ele gosta do campo, né? Mas mais importante do que gostar do campo é gostar do Ipu, né? Ver o Ipu crescendo, ver o esporte do Ipu crescendo, ver crianças como o Gabriel se destacando, tendo um projeto, né, para participar, porque toda vez que vem alguém relacionado a projeto, eu cito isso, né? Que quando a gente estava na seleção, né, a gente vinha da Serra e tudo, para participar dos jogos, e foi só aquele tempo ali, aquela época, e deu uma parada, ninguém participava de campeonato, não tinha tanto projeto, né? Como hoje muitas pessoas trabalham, né? Fazem esses projetos. Então, a gente sentia falta, né, disso. E falar para ele, né, que é aproveitar, se dedicar, porque é difícil ter alguém que tire seu tempo ali para estar trabalhando, né, se dedicando a isso. Rony, assim, aproveitar, não podia deixar de forma alguma de parabenizar o Wendel, né, pelo trabalho que ele vem fazendo à frente do projeto. A gente sabe que o projeto vem dando certo. Parabenizar os pais que estão ao lado do Wendel, John Leno, que é um dos caras que está sempre ali do lado dele, fazendo com que o projeto ande, né? Então o Wendel, ele disponibiliza o tempo dele, que é um tempo muito curto, para se dedicar a esse projeto, né? Um projeto esse que ele criou para estar mais próximo do filho, para estar orientando, isso é bom. E os pais abraçaram, né? Os pais do projeto abraçaram, e isso é muito gratificante. A gente espera que dê continuidade. A gente sabe que o Wendel hoje está sendo visto pelo Ceará, né? E Gabriel também não fica por baixo. Fortaleza está querendo, o Ceará está querendo, né? A gente vai procurar o melhor para o Gabriel, o melhor para o Gabriel e para a família. A gente espera que dê tudo certo, se for na vontade de Deus que dê certo, mas que Deus abençoe o Wendel, que Deus abençoe o Gabriel, que eles possam ser o que Deus tem para você melhor. Então a gente sabe que o futebol é uma faca de dois gumes. Quando você se prepara só para o esporte que não dá certo, você fica sem noção da vida. E o foco, eu sempre falo, é estudar. Estude, porque o estudo ele vai te dar um direcionamento na vida. Se o esporte estiver junto, melhor é. Atirando aqui no em inglês. Então, bora, continua que é para nós ir para a Europa. Então, que Deus abençoe. Aproveitando. Só complementando, né, Cleiton? O esporte, né, ele pode
pode te decepcionar, né? Sim. Mas o estudo, dificilmente. De forma alguma. O estudo Dificilmente ele vai te decepcionar. o que você aprende, só Deus te Fica, né? fica para sempre. Então, queria aqui já te agradecer o Vinícius, né, pelo convite. Quero dizer para vocês que para mim foi uma honra. Fiquei até emocionado quando eu vi o Vinícius, né, Vinícius? Me mandou essa mensagem então assim, e ser entrevistado por você, Rony. Então, para mim é gratificante. Queria aqui desejar para vocês todo o sucesso do mundo. Que depende da minha pessoa, a gente está sempre à disposição para que nós possamos juntos ver vocês brilharem na frente aí, e que esse projeto de vocês é grandioso e que o IPU só tem a ganhar com vocês nesse projeto. Beleza? Obrigado, meu Glenn. Nada, eu que agradeço. De Bate-Papo. Oferecimento. Refrigerantes Volga, o mais puro e delicioso do Nordeste. IPUNET Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da Doutora Sângela Mello, atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma.